que momento especial, uma honra. Eu estou ao lado simplesmente do maior de todos. Dispensa maiores apresentações. Simplesmente o rei do futebol, Pelé. Mas que prazer, Pelé, tê-lo aqui, tudo bem? Prazer é todo meio. Olha, um abraço para todos. Ele falou que está com o Pelé, mas ele está com o Edson também, não vão esquecer, tá? Que prazer imenso falar contigo. Primeiro te agradecendo, porque a gente está em Curitiba, eu sou de Londrina, mas a gente sabe que sua agenda é super concorrida e você arrumou um tempo para me atender. Obrigado de coração, primeiramente, uma honra, viu? E eu aproveito a oportunidade que você me dá de agradecer a todos os brasileiros de quase todas as cidades, de Londrina, de todos os lugares que mandaram muitos votos de boa recuperação, porque eu fiz as 2 cirurgias, né? Tive que refazer. Graças a Deus já estou aqui. Vou ver se dá para preparar para o próximo Mundial. Vamos ver. E você para de dar susto na gente com esse negócio de cirurgia, tá bom? Chegou já, né? Mas a culpa não é minha, rapaz. Eu tô pagando a conta agora. Depois de 25 anos de carreira, eu estou pagando a conta agora. E foi muita pancada, né, Pelé? Mas você sabe que, graças a Deus, né, durante a minha carreira, que era muito importante, né, eu tive aquela contusão na Copa da Inglaterra, mas eu joguei, né, todo o primeiro turno. Agora, em 62, no Chile também eu joguei, mas aí eu me machuquei. Mas a da Inglaterra foi a pior porque eu fiquei fora, né? E Chile e o Brasil foi campeão também, né? Ficou tudo certo. Pelé, eu entrevisto muitos personagens da história do futebol e cada um me conta uma história diferente sua. O Pepe, que é um grande contador de causos, me contou o seguinte: Rodrigo, a gente acordava na concentração e ia para perto do quarto do Pelé para ver como que ele levantava. Se ele acordasse assobiando, cantando, o bicho estava garantido. E no dia, no estádio já, o Pelé tinha um ritual, ele dormia, ele apagava. Aí diz que o Lula chegava e falava assim, o treinador falava assim, ó, é o seguinte, o Pelé está em transe, está mantendo contato com seres superiores, ninguém acorda o homem que ele vai garantir o bicho. Ele falou que você tinha esse ritual e que o Lula não deixava ninguém chegar perto de você. Você sabe porque eu estou rindo, por causa dos nossos amigos que estão me vendo? Não estou rindo por causa da história dele, não, porque essa brincadeira do Pepe, ele falava que eu era macumbeiro. Eu me lembro, mas na realidade, enquanto o pessoal ficava brincando, sabe, uns ficavam lá batucando antes dos jogos, eu procurava relaxar. Eu chegava, muitas vezes a gente ia de ônibus para São Paulo, para jogar saía de Santos para jogar no Rio e tal. Eu procurava descansar. Chegava no vestiário, chegava um pouco cedo, eu ficava descansando. E eles ficavam vendo, tirando foto. Aí o Pepe veio com essa, que eu estava... Mas era realmente para relaxar, para descansar. E o Dorval me disse que você era sonâmbulo, disse que acordava no meio da noite, o Pelé não sei o que lá, gol! Você estava dormindo, andando pelo quarto, fazendo gol, o Dorval me contou, é verdade isso também, Valendo? Essa coisa do grito de gol aí, ele inventou também com o Pepe. Não, uma coisa certa, para meus amigos telespectadores que estão vendo, eu realmente, de vez em quando, eu sonhava, né? Então eu era meio sonâmbulo mesmo, sabe, mas às vezes mas gol dormindo eu levantava, mas ficar gritando gol, aquela coisa que eles inventaram, mas de vez em quando eu falava mesmo, né? Chamava os amigos e tal. Depois que eles me falavam, pô, você estava fazendo o quê? Você estava chamando o seu pai, não sei o quê. Eu falei, então, pô, não estava dormindo, não via. Aí eles começaram a inventar um monte de coisa. E falando no seu pai, no seu Dondinho, que Deus o tenha, eu já ouvi dizer o seguinte, que ele na base do Atlético Mineiro ou de outro clube, fez 5 gols de cabeça num jogo. E que ele tirava um sarro de você, falava assim, você foi o melhor do mundo, você fez 1000 gols, mas 5 gols num jogo você nunca fez, quem fez fui eu. É verdade isso, Pelé? Isso é verdade. Deus que eu tenho em bom lugar, ele está ouvindo, porque todas as vezes que falava do artilheiro, de 1000 gols, ele falava assim, mas 5 gols de cabeça ele não fez. E sabe quem fez? Ele me falava, eu. Aí eu falei, tá vendo, pai? Deus foi tão bom, porque essa artilharia eu não tenho, mas a de mais gols que os outros eu tenho. E também você não fez mais de 1000 gols. Ficava tudo em casa. E todas as vezes que alguém começar a falar do 1000º gol, ele fala, tudo bem, mas 5 gols de cabeça ele não fez no jogo. Agora tem uma coisa que eu tirava o sarro nele, que eu falava assim, o meu 1000º gol, essa coisa, tem aí gravação, tá lá, tava a televisão. Você tem gravação do seu 1000º gol? Como você... Tinha televisão, na época não tinha. Verdade. E falando no seu gol 1000, até em cima disso, naquele 19 de novembro de 69, no jogo contra o Vasco,
Já ouvi também dizer o seguinte, que por causa desses 5 gols do seu pai, do seu Dondinho, você queria ter feito o gol humilde de cabeça. Procede isso ou tinha que entrar só fosse de pênalti, fosse de cabeça? Isso aí foi apenas invenções ou invenção de alguém aí, porque até para bater aquele pênalti, eu que tinha já um pouco de experiência, eu fiquei meio preocupado, porque eu falei, meu Deus, se perder esse pênalti, né? Podia ter feito um gol numa jogada, sem querer, tá? Mas o pênalti todo mundo parou o Maracanã, então realmente... Agora, que o meu pai era excelente mesmo, né, cabeceador, e na época ele era o tipo do Baltazar, para os mais jovens tinha um Baltazar, né, que era o grande cabeceador. Cabecinha de ouro. Então, mas aí começaram a inventar um monte de coisa, né, porque realmente foi um recorde dele que eu não tenho, mas eu falei para ele, de gosto também não tem. E aí começaram a inventar, que a gente conversou, mas não teve nada disso, não. Mas o que não é invenção, e o Andrada me falou numa entrevista, ele falou, Rodrigo, saiu o pênalti e eu querendo defender. A torcida do Vasco inteira gritando Pelé. Ele falou pra mim assim, acho que fiquei sozinho naquele momento. E ficou mesmo. A torcida do Vasco pedindo pra você bater ali. Ele sempre fala isso, né? Porque eu conto essa história, né? Pô, eu fiquei preocupado de perder, porque todo mundo comigo. Ele falou, preocupado ficava Jô. E Jô lá, porque eu fiquei sozinho no Maracanã. Ficou sozinho na multidão. Ele sempre fala isso. E falando, né? Falamos de gols de cabeça, a final da Copa de 70, 21 de junho de 70. Eu entrevistei recentemente o Albertozzi, goleiro da Itália, da final, por ocasião da morte do Carlos Alberto Torres. Ele me falou o seguinte, Pelé, que a maior lembrança que ele tem da final não foi o gol do Carlos Alberto Torres, foi o seu gol de cabeça. Que ele falou o seguinte, Rodrigo, eu nunca vi aquilo. A bola veio cruzada, o Pelé subiu, o Burnit subiu, o Burnit estava descendo, o Pelé continuava lá em cima. Falou, o Pelé parou no ar. Ele falou que até hoje ele sonha com a sua imagem, com o olho arregalado, cabeceando, fazendo gol. Até hoje ele falou que se lembra disso assim, toda hora. Falou, cara, uma coisa que eu nunca vi ninguém parar no ar. O Pelé parou no ar naquele dia. Quem inventou essa coisa para nós foi o Pepe, né? O Pepe falou, o Pepe gosta Pelé disso também. No ar, não sei o quê. Não, mas na realidade foi na hora do salto, como o Burnit pulou antes, como ele saiu um pouco antes, né? E eu saí um pouco depois. Quando ele já estava parando, eu estava no impulso. E aí, por isso que pareceu que eu estava... Mas realmente ficou mais fácil para cabecear, porque ele já estava descendo. E a sorte que foi gol, né? Porque teve um monte de cabeçada que não foi gol, ninguém se lembra, né? É verdade. E o Burnit, depois do jogo, falou o seguinte. Antes da bola rolar, eu parei, olhei pro Pelé, falei, pô, mas ele é de carne e osso que nem eu. Depois do jogo, viu o que o Pelé fez, olhei para ele e falei assim, me enganei. Ele falou isso. Aliás, não foi só ele, mas vários jogadores, quando a gente, na despedida ali e tal, vários jogadores vieram cumprimentar. Suerte, muita sorte, Pelé, parabéns. Eles foram legais para chuva, foram muito legais. Porque, geralmente os caras saem aborrecidos, perdem, né? Saem chateados, às vezes nem cumprimentam. Né? Mas eles todos vieram cumprimentar. Boa memória. Obrigado. E naquela decisão, 58, 29 de junho de 58, a imagem que mais me emociona quando eu vejo, eu não tinha nascido, mas a gente cresce acompanhando isso. Não foi nem um gol seu contra a Suécia, mas foi o seu choro de garoto no final do jogo. E chega o Gilmar dos Santos Neves, mais experiente, né, todo centrado, falou, vem cá, garoto, tal, não fica assim, não chora. E depois aparece, o Gilmar também não aguentou, ele chorando no ombro do Nilton Santos. Essa imagem do seu choro é a que mais me arrepia quando eu vejo. Não dá para explicar muito, né? A emoção e aquela época era uma época diferente de hoje, né? Hoje tem um registro aí de qualquer jogo, naquela época o Brasil tinha ido na Suécia. Teve um acontecimento na época, até eu sempre conto isso, que quando a gente estava lá, na Suécia, a gente, na preparação e tal, ninguém sabia de onde era o Brasil. Um repórter chamou o Brasil de Argentina, até eu fiquei bravo. Buenos Aires. Foi uma coisa que ninguém sabia. Eu falava, caramba, nós fomos orgulhosos para lá, né? Falei assim, pô, vamos lá e tal. Aí eu falei, pô, será que ninguém sabe o que é o Brasil aqui? Pô, o Brasil não sabe. Mas foi um bom início, né? O Dino Sani me contou a história sua boa também. Falou, Rodrigo, ficavam umas loiras ali perto, né? Copa curta, fazendo topless e tal. E o Pelé garotinho, o pessoal, olha lá, Pelé. Não vou olhar. Por quê?
Deus vai me castigar, eu vou jogar mal. Claro que não foi, claro que não foi assim, mas é verdade. Só que só suecas, a gente chegou lá, só loirinha, tá vendo o treino, era atrás da arquibancada, e como estava calor, elas estavam, na realidade eu não vi nenhuma de topless, mas de biquíni e tal, as meninas lá brincando. E eu treinava e eu falava assim, não olhava, os caras falavam, eu não olhava e falava assim, ai, Deus vai me castigar. Deus vai me castigar. Eu não olhava para as meninas. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente fazendo ginástica, eu falava, ai, Deus vai me castigar se eu olhar. Mas, aquela época, né? 17 aninhos, né? Ô Pelé, na Copa de 70, voltando ao assunto, qual o lance que você lamenta mais da bola não ter entrado? Aquele chute do meio campo contra a Tchecoslováquia, o goleiro era o Vitor, ou contra o Uruguai, aquele drible do Mazurkiewicz com a meia-lua sem tocar na bola que você deu? Qual quando você vê, você fala, puta, mas esse tinha que ter entrado? Bom, olha, na realidade, o drible no Mazurkiewicz... Ele foi incrível, né? Porque eu já achei que a bola... Eu não sei o que aconteceu, se muita confiança, depois que eu driblei, toquei, porque o gol estava livre, já tinha passado. Eu saí, foi o único que eu saí gritando, é gol! Quando eu olhei assim, a bola passou, eu falei, caramba, não. Eu preferia não, queria que os dois entrassem, né? Os dois de preferência, mas né? Esse foi que me deixou um pouco mais chocado. Pelé, e eu entrevistei o Eusébio também, falecido, e falamos a respeito daquela final, aquele 11 de outubro de 62, Santos 5, Benfica 2, lá no Estádio da Luz. Ele falou super bem de você pra ele era um irmão e tal. E os jogadores do Santos falam também. Se bem que eu falei, você tá rindo que eu falei, irmão, te deu umas alfinetadas, Eusébio, também, né? Por isso você tá rindo. Eu tô rindo porque acontece tantas coisas dentro. Depois do jogo os caras falam um monte de outras coisas. Por isso que eu ri. Mas os jogadores do Santos que atuaram naquela final, eles falam, foi a partida mais perfeita daquele time e do Pelé. O Santos estava muito bem naquela época, um time muito bem entrosado. Eu acho que um jogo que também a gente pode equiparar a esse foi na Argentina, contra o Boca. Sim. O Santos contra o Boca, porque o Santos estava com o time muito certinho, muito organizado, e os jogadores eram bons, né? É que vai passando o tempo, as gerações vão vindo, o pessoal vai esquecendo. Mas o que o Zito jogava... Barbaridade, né? O Didi metia de curva, inventou a folha seca, que todo mundo fala. Então, o time estava muito organizado. E o Benfica tinha um timaço também, né? Era o melhor time da Europa na época. E graças a Deus que foi para nós. O Zito me falou que só ele te dava bronca. Só eu dava bronca no Pelé. Falou isso pra mim. O Zito, ele ficava bravo porque ele tinha... a gente chamava, Deus que eu tenho um bom lugar, a gente chamava ele de chulé porque ele tinha chulé. E ele era o capitão. E ele era bravo mesmo. Não era, eu era bem mais garoto, né? Bem mais novo, mas não era só em mim que ele dava bronca, né? Ele dava bronca em todo mundo. Doval. Realmente o Zico era um grande exemplo. É verdade. Dentro e fora de campo. Sim, dentro e fora de campo, né? Dentro e fora de campo. Pelé, pouca gente vai se lembrar disso, mas a Copa de 86, você tinha 45 anos, chegou a correr uma informação, não, o Pelé se colocou à disposição para jogar e tal, diz que um mês ele entra em forma, né? E ficou aquela coisa, o Pelé vai para a Copa, o Pelé não vai para a Copa. E a Copa foi disputada debaixo de um calor escaldante. Quando você pensa de repente nisso e fala, eu não fui, você pensa mais assim, eu não fui, o Brasil não foi campeão, poderia ter ajudado, ou você fala, meu Deus, escapei de uma canoa furada que eu ia me expor, eu já tinha 45 anos. O que você pensa? Porque eu estava fazendo, depois eu fiz jogo de 50 anos na Itália, com alguns jogos com o Santos, fiz com a seleção de 50 anos. E aí começaram a dizer que mas não foi nada disso, não. Uma coisa parecida aconteceu em 70 foi a Copa, aí 74, né, que eu estava bem também, que eu fui até artilheiro do campeonato na época, brasileiro, do Paulista, e aí queria que eu jogasse, eu falei não, e eu estava bem. Depois, claro, eu fiz alguns jogos amistosos, joguei com a seleção, até com 50 anos, aquela homenagem lá na Itália, eu joguei,
Então o que eu dizia é que eu estava em condições de jogar, mas não teve nada disso. Não. Que foi uma coisa muito falada na época que você tinha se colocado à disposição mesmo com 45 anos. Não, isso aí eu sempre falei que com 50 anos, quando eu fiz aquele jogo lá na Itália, eu fiz alguns jogos, né, no Rio, quando teve a enchente, falei, eu ainda estava com condições de jogar, eu brincava, né? Com 50 anos ainda estava bem para jogar e tal. Por isso que às vezes sai esse mal entendido. E você falou do jogo da enchente 79, Flamengo 5, Atlético Mineiro 1. O Zico cedeu a camisa 10 para você e ele jogou com a camisa 9. Foi. E perguntou para mim se estava muito pesada a camisa. Falei, Zico, pô, qual é? Pelé, para mim te finalizar, te agradecendo demais. A gente está agora num campo de pelada. Meu time contra o seu, olha que presunção minha, né? E a gente tira lá o paro ímpar, você ganha. Você vê no barranco ali, encostados, o Messi e o Maradona. Quem que você escolhe pro seu time? Qual dos dois você acha que se entenderia melhor com você em campo? Bom, da maneira que você falou, eu ponho os dois. Não vai. Aí daria os dois. Mas eu acho que são épocas um pouco diferentes, mas eles são muito, muito parecidos. Muito parecidos. O Maradona, eu acho que era um pouco mais rápido que o Messi. Sim. Um pouco mais rápido. Era o mesmo tipo, perna esquerda e tal, mas o Maradona era um pouco mais ágil que o Messi. Mas eu e o Messi juntos, acho que ia ser 7-1 pra gente, viu? Pelé, quero te agradecer do fundo do coração, porque eu tenho esse programa que eu entrevisto grandes nomes da história do futebol, o programa Plantão Pai Querer, da Rádio Pai Querer de Londrina. Obrigado, entrevistei gente de todas as partes do mundo, mas não poderia não entrevistar você. Ia sempre ficar faltando alguma coisa. Então, para mim, esse momento está sendo a coroação de um trabalho. Então, só posso te agradecer de coração. Eu aproveito a oportunidade para te agradecer também, para poder mandar a mensagem a todos aqueles que mandaram mensagem de oração para mim, para me recuperar. Muito obrigado pela oportunidade. E viva o nosso Brasil. E viva Londrina, né? E viva Londrina. Obrigado, Rei. Um abraço. Boa sorte.